sindicatos também eram controlados por Getúlio Vargas, ok? E ainda, Vargas criou uma classe operária não socialista e, segundo alguns historiadores, essa classe operária não socialista, ela era manipulada pela ideia do trabalhismo. Ou seja, cara, para que eu vou me revoltar contra esse Estado? Eu tenho carteira assinada, eu tenho férias remuneradas, eu tenho 13º, eu tenho uma casa onde eu vou morar, eu tenho benefícios da minha empresa, eu tenho que ser grato ao meu patrão. Para que eu vou ficar reivindicando coisa? Para que eu vou ficar lutando atrás de coisa se o que eu tenho dá para mim e para minha família viver? Né? Não estou colocando aqui que o sindicato hoje em dia não cumpre seu papel, porque ele cumpre sim. Mas naquela época esses sindicatos eram controlados pelo Estado. E aí, economicamente falando, a gente tem, vou apagar aqui para poder escrever isso para vocês. Economicamente falando, a gente tem o quê? A gente vai ter aí Estados Unidos se aproximando do Brasil, né? Porque no final aí dos anos 40, nessa época, Estados Unidos já está saindo da crise. E economicamente falando, a gente vai ter qual característica? A gente vai ter uma economia nacionalista, estatizante e organizada na indústria de base, certo? Uma economia baseada na produção nacional, estatizante porque essa economia era controlada pelo Estado, e uma indústria de base, ou seja, dos bens e serviços básicos da nação. É nesse momento que começa a ser projetado Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras, a Petrobras, ou seja, várias indústrias estatais, certo? Indústrias essas que vão ser controladas pelo Estado varguista. Outra característica que eu não vou deixar de falar aqui hoje é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Quem é meu aluno ou quem já foi meu aluno sabe que o Brasil foi para a guerra, né? A FEB, a Força Expedicionária Nacional. Lá na live sobre a Segunda Guerra eu comentei da participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra, então não vou ficar dando muita ênfase lá no conflito, lá na Itália que o Brasil participou. O que eu vou falar aqui nesse momento? Por que o Brasil entrou do lado dos Estados Unidos? Getúlio Vargas tinha tendências fascistas, já falei isso algumas vezes hoje. Mas Getúlio Vargas gostava de quê? De dinheiro, meu povo, de bufunfa, de verdinhas, né? E aí ele vai entrar do lado de quem oferece o maior apoio econômico a ele, né? E quem fez isso? Estados Unidos da América. Por isso que lá na Europa você vai ouvir, não que o Brasil venceu a batalha que ganhou, mas sim que o Brasil apoiou os Estados Unidos na batalha que os americanos lutaram, né? Porque na visão eurocêntrica, o Brasil não participou da guerra, ele apoiou um dos lados da guerra, né? E não foi só o Brasil, tá, gente? Tem outros países que vão apoiar os aliados aí nesse momento. Então, por que Vargas apoiou o lado dos aliados? Para receber aí empréstimos em contrapartida a isso. E o que ele fez com esse dinheiro que os Estados Unidos emprestou? Ele investiu no desenvolvimento das indústrias estatais, das indústrias de base, ok? Isso tudo vai construir a situação de Vargas sair do poder, né? Todas as empresas criadas por ele eram geridas pelo Estado, ou seja, eram administradas por órgãos estatais. O Brasil, então, luta na guerra do lado dos americanos, criando uma contradição política. Ou seja, Vargas está do lado de quem? Ele está do lado do capitalismo? Ele está do lado do comunismo? Ele está do lado de quem? Os empresários, os latifundiários, a elite brasileira não vai entender de que lado Vargas estava. Nem a elite e nem o exército. E o exército vai forçar Vargas a sair do poder. Ou você sai do governo, ou a gente vai tomar esse governo de você.
E é aquele momento que Vargas sai do poder, em 1945, e ele diz que voltaria ao governo nos braços do povo, né? Que foi o que aconteceu nas eleições de 1950, né? Que você já deve ter estudado também na sua aula de história. Vargas venceu a eleição massivamente. Nesse período aqui o Brasil foi governado por Eurico Gaspar Dutra, tá? Que era o representante de Vargas, né? Tanto que lá naquela época tinha a crítica, né? Ah, o Eurico Gaspar Dutra é o representante, mas quem governa o Brasil mesmo é o Vargas, né? E aí em 1950 Vargas volta, né? E é nesse governo que ele vai implementar a Petrobras, é nesse governo que ele vai implementar várias usinas de petróleo, é nesse momento que vai ter o desenvolvimento da energia elétrica em grande parte da região sudeste. E lá no final desse governo, o que gerou o suicídio de Vargas? Novamente a pressão de seus opositores. Tinha um jornalista que se chamava Carlos Lacerda, que ele não queria ver o diabo na frente dele, mas ele odiava Vargas. Gente, ele era assim incisivamente contra o governo de Vargas, né? E esse cara sofreu um atentado contra a sua vida na Rua Toneleiro. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Tem filme que retrata isso, até vou falar sobre isso já já. E aí o que aconteceu? Ele começa a perseguir diretamente o Vargas, que foi o Vargas que mandou me matar, foi Getúlio Vargas que tentou contra a minha vida, né? E, na verdade, Vargas não ordenou que isso ocorresse. E esse fator e outros fatores que geraram a desestabilização psicológica e política de Vargas fez com que ele tentasse contra a sua própria vida. Mas o interessante é que quando se refere ao tocante à memória nacional, Getúlio Vargas continua sendo visto como o herói da nação, como um dos indivíduos que mais desenvolveu a economia brasileira, né? Nós temos por todo o país Avenida Getúlio Vargas, Praça Getúlio Vargas, busto de Getúlio Vargas espalhado para tudo que é canto, né? E aí eu não me esqueço da aula de uma professora que eu tive na faculdade, né, que era a Márcia. E é muito interessante como a gente tem a necessidade de lembrar de fatos, de datas, de eventos que marcaram a história, tá? Através dos seus grandes nomes, dos seus grandes marcos, né? E Getúlio Vargas é um desses grandes nomes e dos grandes marcos da história brasileira. E aí, nesse momento, eu vou virar a câmera pra gente falar agora sobre alguns filmes e eu ler um pouquinho o que vocês estão comentando aqui, fechado? Você quer saber do cinema no Brasil nesse período? A gente tem aí personagem principal, Carmen Miranda, que vai levar o Brasil para Hollywood. E a Disney também vai produzir alguns filmes retratando o Brasil, né? Vocês têm que lembrar que a gente tem aí contato entre Brasil e Estados Unidos, e nessas relações políticas também vão aparecer algumas relações culturais, né? É nesse momento que surge o Zé Carioca, e aquele famoso filme Você Já Foi à Bahia? Né? Que Carmen Miranda tá lá, né? Nós temos aí um filme fantástico retratando... A ideia era retratar a Bahia, mas eles mostram muito mais uma ideia de que Salvador é igual Rio de Janeiro, né? Porque a ideia gringa de Brasil é do Rio de Janeiro, então você tem aí uma ideia muito mais voltada da caracterização da Bahia com elementos da sociedade carioca. Outra pessoa no cinema nessa época que vai surgir, que vai fazer muito sucesso é o Mazzaropi, né? O Jeca Tatu, o homem do interior, né, que passa por vários perrengues, por várias situações para poder se autoafirmar numa sociedade ainda muito caracterizada pela cultura europeia, refinada, e ele tá lá no interior falando nós vai, nós foi, nós fumo, né? A vida dele bem interiorana, com o cachorrinho dele,
com a caminhonete que ainda era girada na manivela, que acordava a rua inteira para poder funcionar. Isso também o cinema nessa época vai retratar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa noite. Adorei estar com vocês mais essa noite, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida de qualquer um desses assuntos que nós abordamos hoje, a câmera já está virada, mas quem estava aí desde o começo da live viu. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me perguntem, me mandem no direct que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Compartilhe o canal para todo mundo, gente. Manda no grupo da família, manda no grupo da faculdade, manda no grupo da escola, manda para todo mundo. Vamos fazer esse canal chegar até 500 seguidores até o final desse ano. Vamos me ajudar? Hoje a gente tem 341 seguidores no canal. Eu gostaria muito de terminar esse ano com pelo menos 500 seguidores. Vamos ajudar nesse projeto, pessoal? Bora, bora, bora? Beijo pra todo mundo. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Uau!